Você vai para um acampamento que reabilita pessoas viciadas em tecnologia. Além de não poder usar aparelhos tecnológicos, dois homens deformados começam a caçar você pela floresta. O que você faria? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar os mutantes de sem conexão. Começamos vendo um mensageiro indo levar uma carta em uma cabana no meio da floresta. Ele ouve uma música vindo de dentro da casa, mas mesmo batendo várias vezes na porta, ninguém o atende. E vemos uma mulher lavando roupas encharcadas de sangue, e parece que ela não está bem da cabeça, pois até larvas de moscas tem na comida. E esse carteiro deve realmente amar o seu trabalho, pois aqui no Brasil, se você não abrir a porta no mesmo instante que escutar a respiração do entregador, fica sem a encomenda. Ele então escuta um barulho vindo de uma janela tapada por tábuas no porão da casa, e vai checar. Ele arranca as tábuas da janela e o que ele vê o surpreende. Ele tenta ajudar o que quer que esteja murmurando ali, mas não consegue, e diz que vai voltar com ajuda. Assim que ele se levanta, ele é arrastado pela passagem, e podemos ouvir gritos e barulhos de roupas e carne rasgando. Não é errado esse cara tentar ajudar alguém, porém ele deveria ter se afastado daquele buraco de costas, pois já havia uma pessoa dentro daquele porão. O mínimo que ele poderia pensar é que existe uma ameaça lá dentro da casa ou por perto. Então a primeira coisa que ele deveria ter feito após tentar puxar a pessoa era recuar de costas para o buraco e olhar à sua volta para ver se tinha algo. Depois pegar a sua bicicletinha e meter o pé dali, procurando pelas autoridades para avisar sobre o que ele viu. Anos após esse acontecimento, vemos vários jovens indo de ônibus a um acampamento. Ao sair do veículo, todos têm os seus celulares e tablets tomados. E um homem faz um discurso explicando que todos estão ali por causa do seu vício em tecnologia, e que eles ficariam uma semana totalmente offline. Eles fazem um sorteio no qual você tira de dentro de uma sacola um número, e as pessoas que tirarem o mesmo número formarão uma equipe até o fim do acampamento. Durante a noite daquele mesmo dia, vemos todos entrosando na mesa, menos Zosha, que estava escorada em uma árvore segurando um bonequinho em sua mão. Nessa noite, em outro lugar, aquela mesma senhora do início do filme abre o porão e tenta arremessar um animal lá dentro. O animal é muito pesado, e em uma puxada ela cai de costas dentro do porão e derruba suas chaves. Vemos uma mão deformada puxando a chave, ouvimos barulhos de correntes e algo de ferro sendo arrastado. E então ouvimos um grito da velha e sangue espirrando. Ok, o que quer que essa senhora esteja alimentando, ela deve ter feito isso dezenas de vezes, e puxar algo pesado de costas para uma escada não é uma das melhores ideias do mundo. Talvez como isso era uma tarefa recorrente, ela podia criar um sistema de polia simples. Como ela tinha criaturas presas no porão, acredito que ela poderia ir até uma loja comprar algumas coisinhas sem problemas dos monstros fugirem. Além disso, ela já abateu um javali ou fez uma armadilha para caçar ele, o que prova que ela teria um mínimo de experiência para criar tal sistema. Ela só precisaria ter um gancho no teto bem acima do alçapão, por onde passaria uma corrente ou uma corda, e de um lado ficaria o javali e de outro ela puxaria o animal e soltaria ele pela porta. Dessa forma, ela teria pleno controle sobre quando abriria o alçapão e não cometeria o mesmo erro daquele carteiro no início, de ficar de costas para o que estava escondido no porão. No dia seguinte, um padre vem ao acampamento. Ele ora pelos alunos e os benze. Após isso, conhecemos Isa, a guia e responsável do grupo, informando que eles iriam fazer uma trilha pela floresta. Durante o caminho, Yulek pergunta a Zosha se o colar em seu pescoço era o T-800 de Exterminador do Futuro, mas a menina diz ser apenas uma relíquia da família. Logo atrás, Bartek fica provocando Shaika, que o empurra ferindo sua perna. E já começamos bem, com um membro do time ferido. Por sorte, era uma trilha plana. Em um lugar íngreme, esse cara ainda estaria caindo por causa do empurrão que levou. Tá certo que foi um empurrão bem de surpresa, mas se você está provocando um cara, o mínimo que você deve esperar é que ele possa reagir de alguma forma, ainda mais que eles não se conheciam. Isa faz um curativo e desinfeta o ferimento. E para cortar a bandagem, Zosha saca um canivete, surpreendendo a todos. Pelo menos alguém tem uma arma no time, porque parece que nem mesmo a especialista de campo levou algum tipo de arma para se defender. Caso algum animal grande como um urso ou um lynx apareçam pelo caminho, essa galera ficaria meio que indefesa. Se bem que se você ver um urso na floresta, existem algumas maneiras de você tentar evitar o ataque do animal, como carregar sprays contra o urso e evitar de correr do animal, e em últimos casos, ter um rifle e uma boa mira. Geralmente, se você começar a correr, qualquer animal vai te identificar como uma presa e começar a correr atrás de você, e aí a coisa complica pro seu lado. E referente ao spray para ursos, se você vai para uma floresta que é território de ursos, nada mais justo que se precaver e ter uma maneira de afastar os animais sem precisar usar algo letal. Yulek sai para urinar e avista o corpo de um veado dilacerado, o que indicaria que tem algum animal feroz, grande e carnívoro por ali. E isso é confirmado por Isa, dizendo que animais não atacam sem motivo, mas eles poderiam estar em uma de suas zonas de caça, o que me parece um bom motivo para atacar.
Nessa parte da Polônia, mais precisamente Przemysl, desculpa galera, meu polonês não está em dia, mas como eu já falei, existem ursos, lobos e lynx. A Isa deveria saber dessas coisas, e mudar drasticamente a rota seria uma boa ideia. Você não vai querer acampar no território de ursos ou lobos. Os ursos podem sentir o cheiro de comida a mais de 1,5 km, e digamos que ter um urso farejando sua mochila no meio da noite não é algo muito legal. E mesmo assim eles seguem caminho, e me parece que eles não devem amar tanto a própria vida. Zosia avista uma mão humana que desaparece atrás da árvore, a deixando ofegante e assustada. E vendo essa cena, eu me pergunto se o Mordor desceu da Suécia, cruzou o oceano e está andando pela Polônia procurando por novos seguidores. Eles começam a montar seu acampamento na floresta. Porém, como eu já havia dito no vídeo de até o final, a fogueira, a comida e o acampamento devem formar um triângulo e estar a 100 metros um do outro, com a comida sendo elevada para evitar de ser roubada por ursos. Mas eles fazem tudo junto, mesmo sabendo de possíveis predadores na floresta. Essa Isa com certeza não sabe o que está fazendo, e pelo visto, o resto também não. Após isso, eles se reúnem na fogueira para falar sobre o motivo de estarem ali. E o Leck diz ter largado a escola para se dedicar aos videogames. Ele tinha um canal com 900 mil inscritos, e estava indo participar de um campeonato valendo 500 mil dólares. Mas seus pais o mandaram para lá de castigo, e cortaram sua internet. Primeiro os pais que punem o filho por ganhar dinheiro. Isa diz a Zosia que ela pode contar sua história quando estiver pronta, indicando que algo trágico aconteceu. Durante a noite, Chaika vai até o lago para fumar, saindo sozinho e à noite numa floresta cheia de animais selvagens. Então ele é surpreendido por Aniela. Os dois dão uma relaxada e ela decide voltar ao acampamento para dormir. Já Chaika decide dormir ali mesmo. Então uma criatura cheia de bolhas e deformada fecha o saco de dormir que ele estava e golpeia ele contra uma árvore. Eu nem preciso dizer que isso poderia ser facilmente evitado, se ele simplesmente voltasse ao acampamento. Além de que esse monstro deve ser super pesado e seria fácil escutá-lo chegando. No dia seguinte, a guia vai procurar Chaika. Ela não o encontra e decide perguntar aos jovens se alguém o viu. Aniela então fala sobre o que aconteceu no lago e eles vão até lá procurá-lo. Zosia se separa do grupo e encontra uma árvore manchada com sangue, avisando todos logo em seguida. Mesmo com tudo o que está acontecendo, Isa retorna com os adolescentes ao acampamento e diz para Bartek e Aniela ficarem no acampamento para caso o garoto voltasse, e que ela, Zosia e Yulek iriam procurar por Chaika. Yulek diz ser uma péssima ideia, pois em filmes de terror, todos que se separam morrem. E nem precisa pensar no contexto de filme de terror, para saber que deixar um menino e uma menina sozinhos numa mata com animais selvagens, predadores e um possível assassino seria uma péssima ideia. Mas a mulher faz isso mesmo assim. Eles nem andaram tanto assim. Então após ver o sangue, Isa deveria voltar ao acampamento e informar as autoridades para irem até o local com grupos de busca, para tentar encontrar o garoto. Só que após aquelas pancadas, ele não deve estar muito vivo. Enquanto andavam pela floresta, os três avistaram uma cabana velha, e não só invadem a propriedade, o que já é uma péssima ideia, visto que há indícios de um possível assassino solto por ali, ainda por cima eles não veem aquele varal macabro cheio de moscas e coisas penduradas. E por fim, a cabana estava próxima da onde o grupo estava acampando e Chaika sumiu, mas eles entram nela mesmo assim. Eles batem na porta e ninguém atende, então eles invadem a casa. Explorando a velha cabana, eles escutam um barulho vindo de uma porta no chão. Eles abrem a porta e de lá surge um cheiro horrível. Isa, mostrando não ter nenhum instinto de autopreservação, entra sem pensar duas vezes no porão escuro. Lá, ela vê o corpo de Chaika envolto em correntes. Quando eles finalmente iriam sair dali, Yulek as empurra para baixo, pois o dono da casa havia voltado. Eles ficam lá parados em choque, sem fazer nada. Obviamente, em situações assim, você precisa pensar rápido e encontrar uma rota de fuga, como aquele buraco que estava tapado por madeiras. O homem deformado por bolhas desce vagarosamente as escadas, e Isa toma sua primeira decisão sensata. Ela abre a janela e põe os dois jovens para fora. Mas logo em seguida, ela decide voltar, pois o celular que estava com Chaika toca. E ao invés dela sair dali, ela pega uma barra de ferro pontiaguda e fica para tentar pegar o telefone. Mas nem sequer desfere um ataque contra a criatura, tendo a cabeça de um manequim, a sua cabeça decepada e jogada aos pés dos adolescentes, que saem dali correndo. Bom pessoal, o que daria para fazer aqui era ter fugido os três, e como vimos o monstro não é rápido. Ela poderia distraí-lo e pedir aos jovens que voltem à cabana e recuperem o telefone. Porém, essa cabana não devia ser tão longe assim do acampamento do início, e agora eles descobriram que existe um mutante por ali, então eles só deveriam correr de volta para lá e avisar sobre esse perigo. Voltamos para Bartek e Aniela, que estão conversando um ao lado do outro. O jovem
jovem conta a ela que é gay, mas seu pai finge que não vê. Mesmo que ele levasse seus namorados em casa, ele achava que eram apenas amigos, pois não queria ter um filho gay. Porém, assim que o garoto se vira para Niela, percebe que um monstro muito semelhante ao outro, com exceção da falta de cabelo, havia empalado a sua amiga com um cano de ferro. Ao perceber isso, Bartek dispara em direção à floresta, enquanto o monstro joga o corpo da garota fora. Aqui eu não consigo entender como é que eles não ouviram uma criatura que aparenta ter 150 kg se aproximando, e como a Niela não fez nenhum barulho ao ser empalada pelo monstro. Óbvio que ela não iria gritar, mas o corpo faria uns sons estranhos na hora que entrasse em contato com o ferro. Além disso, eles estavam sabendo do desaparecimento do colega e do sangue encontrado antes, e ambos não pegaram nada para se defender caso tivesse algum animal por ali. E em vez de ficar no acampamento como Isa mandou, eles vão para outro lugar bater papo. Seria bem mais inteligente esses dois terem voltado para o acampamento do início e informado que tinha um garoto desaparecido, como eu falei antes. Voltando a Zosha e Yulek, Zosha fala que eles deveriam voltar e pegar o celular, mas Yulek não quer voltar até a cabana de forma alguma. Então eles decidem procurar por ajuda. Andando na floresta, os dois acham uma outra cabana velha no meio do nada e decidem ir até lá pedir ajuda. Eles batem na porta e um homem velho, cego de um olho e cheio de marcas, os atende. Esse homem é o mensageiro do início do filme. Os dois pedem ajuda e dizem que seus amigos foram mortos por um homem deformado e que eles precisavam chamar a polícia. O homem então puxa uma espingarda e bota em seu colo, mandando os dois se sentarem logo em seguida. E por fim, ele fala não ter um telefone. A cena corta e vemos Bartek chegando em uma igreja. Ele entra nela e é socorrido pelo padre, que vimos antes no acampamento. Após contar tudo, o padre pergunta se eles usaram alguma droga, e o mesmo balança a cabeça em negação. O homem diz então que tem um celular, mas que está sem sinal, e vai até o telefone fixo e diz alguns números, mas fala que por conta de uma tempestade, a linha estava muda. O garoto então começa a chorar, e o padre começa a passar a mão em sua cabeça de uma maneira bem estranha para consolar o garoto. No meio disso, o telefone toca, e Bartek olha para o padre, que o nocauteia em seguida. Ao acordar, Bartek se vê preso e com uma marra na boca, que faz você se perguntar que tipo de padre é esse. O homem então começa a dizer que o viu no ano anterior e conhece o seu tipo. Ele o chama de sedutor e diz que ele é como uma praga. Um barulho lá fora chama a atenção do padre, que vai até lá checar. Saindo da igreja, ele se aproxima de um moedor de grama, pois achava que o ruído havia vindo da máquina. Ele se vira para ver se havia algo no terreno, e quando ele se vira de volta, bem na sua frente está um monstro que bota as mãos em seu rosto e fura seus olhos com os polegares, o que faz o homem berrar muito. Logo após isso, a criatura o joga no moedor, fazendo com que sobrem apenas seus sapatos. Dentro da igreja, Bartek consegue se soltar. Como ele não ouviu os gritos do homem e correu dali antes que o monstro chegasse, eu não sei. Ele sobe na janela e vê a coisa vindo, então ele se esconde dentro do confessionário. Mas a fera sente o seu cheiro e o último vislumbre que temos de Bartek é o monstro esticando suas mãos até ele. Aqui, Bartek poderia ter se jogado no chão e quebrado a cadeira para se soltar mais rápido. Dessa maneira, ele se soltaria enquanto o monstro está moendo o padre, e teria tempo de sair da igreja correndo, ou até mesmo por uma porta dos fundos. Geralmente igrejas assim possuem mais de uma entrada que fica ao lado do altar, e isso seria bem melhor que se esconder no confessionário, que não tinha nenhuma rota de fuga caso algo desse errado. Na cabana onde Zosha e Yulek estavam, o homem diz a eles que as criaturas deixaram marcas irreversíveis em seu corpo, e vemos que o homem tem duas próteses no lugar das pernas. Os dois jovens então questionam sobre o eles, que o homem disse. O mensageiro diz que são dois gêmeos e conta que há muito tempo naquela cabana viviam uma mãe e seus filhos, que a família era muito pobre, mas não lhes faltava felicidade. Até que um dia um meteoro caiu próximo à casa, e as crianças foram ver o que era. Os dois levam uma parte da rocha e colocam ela embaixo da sua cama. Durante a noite, uma gosma preta semelhante a um simbionte Venom sai da pedra e entra dentro dos garotos pelas veias, deixando elas e seus olhos completamente negros. No dia seguinte, a mãe acorda e vai ver seus filhos, porém o que ela encontra é um rastro de sangue e ela segue até o porão, onde vê seus filhos cheios de bolhas e devorando o corpo do pobre cachorro. Ela fecha a porta e puxa um baú, onde ela pega as correntes e desaba em lágrimas. O velho finaliza dizendo que após anos os escondendo e os alimentando, ela enlouqueceu. Ele fala aos dois jovens que são livres para sair, mas que estariam seguros ali com água e comida, e que recomenda que ficassem pois a cidade mais próxima estava a 2 dias. Zosha diz que eles deveriam agir e sair da velha cabana, e comenta a Yulek que eles iam ter que pegar o celular de Chaika, pois era a única opção. Ok.
Entre andar 2 dias em direção a uma cidade e voltar para a cabana de 2 mutantes canibais, eu tento a chance andando até a cidade. De qualquer maneira, você estará andando na direção contrária das criaturas e criando uma certa distância deles. E vamos combinar que eles estão com os corpos da Isa e do Chaika, e provavelmente do Bartek. Isso aí deve render um trabalho bom para eles. Mas os dois resolvem voltar até a cabana dos gêmeos, e veem que um deles está se alimentando do corpo de Chaika, cortando seus pedaços com um facão. E o Leck então dá a ideia de que ele faça barulho e atrai o monstro para que Zosha pegue o celular. Ela entrega o canivete a ele e lhe dá um beijinho. O garoto vai até a porta da frente e bate na porta. A criatura escuta o barulho e começa a subir as escadas para ver o que estava acontecendo. E a menina entra e tenta pegar o celular. Porém, ela é surpreendida pela coisa que havia voltado ao porão. Provavelmente porque o Leck parou de bater na porta. O mutante pega a garota pelo pescoço e o Leck entra em cena, descendo as escadas e esfaqueando o monstro pelas costas. Ele poderia, entretanto, ter acertado a cabeça ou pegado alguma coisa mais pesada para tentar nocauteá-lo. Porém, a criatura nocauteia a garota com um soco e se vira para Yulek. Ele arranca o canivete do corpo e ataca Yulek. Após isso, ele bota a boca na dele e arranca sua língua com os dentes. Enquanto estava inconsciente, Zosha tem um sonho e vemos o que ocorreu. Ela estava em uma viagem de carro com seu pai, irmã mais nova e a mãe, que estava tentando tirar uma selfie na estrada, tirando o foco de todos na estrada enquanto o caminhão estava vindo na contramão. Quando seu pai se dá conta, ele tenta contornar, mas perde o controle e capota o carro. Zosha cai para fora do carro, mas o restante da família fica lá. O carro pega fogo e a menina vê seu pai pegando fogo e se arrastando no chão. Entre as únicas coisas que se salvam está o boneco do Exterminador do Futuro, que vemos que ela usa como amuleto e lembrança. A garota acorda e vê o estado em que Yolek se encontra. Ela pega o celular de Chaika e vê que ele está bloqueado. A menina então pega o braço decepado do falecido amigo e desbloqueia o celular, que desliga logo em seguida por falta de bateria. E mesmo que ela não tivesse como desbloquear o aparelho, celulares podem ligar para números de emergência mesmo bloqueados. A garota então vai até o seu amigo que está quase morto. Ele tenta dizer algo a ela, mas pela falta da língua só podemos entender grunhidos. Após forçar muito, o garoto pede para que ela acabe logo com isso e o mate, pondo sua mão sobre a faca. Após relutar e chorar muito, a garota puxa a faca, encerrando assim o sofrimento do amigo. No quarto da cabana, vemos os gêmeos tendo o que parece ser uma conversa que só eles entendem. Após um tempo, a criatura cabeluda se deita para descansar, e o careca sai da casa. Voltando a Zosha, ela utiliza o canivete para abrir o cadeado e pega um facão que estava próximo do corpo de Chaika. A garota então sobe as escadas e segue os roncos. Ela chega até um dos gêmeos e o golpeia várias vezes, mas digamos que ela não seguiu a regra de ouro e esqueceu de mirar na cabeça. Após isso, a garota corre para a floresta. Voltamos ao velho mensageiro que estava descansando em sua cabana quando escuta passos e algo abrindo a sua porta. Ele puxa sua espingarda e atira em direção à porta, pensando ser um dos monstros. Porém, quando ele vai checar, era Bartek que havia conseguido escapar de alguma forma, morrendo ali mesmo no chão. Em situações assim, não invada a casa dos outros, tente gritar ou bater na porta para avisar que não era um monstro. E digamos que o velhinho também foi precoce no tiro, pois ele podia ter esperado para atirar. Corta a cena e vemos uma viatura, onde o policial desabafa com uma moça, sobre nunca ter usado sua arma e nunca fazer nada importante, pois as ocorrências ali eram sempre simples. A mulher, após ouvir tudo, pega o seu dinheiro e sai. O rádio então toca e o policial é informado sobre os dois caras que estavam fantasiados, comemorando o aniversário de Hitler. Após confirmar e desligar o rádio, ele é surpreendido por Zosha, que bate contra o vidro do carro. Ela se joga nos braços do policial e implora por ajuda. O homem então toma caminho até a cidade ou a delegacia, mas ele para no caminho após atropelar alguma coisa. O policial sai do carro e ele vê um dos gêmeos, que parece estar morto. Porém, assim que ele se vira, a criatura levanta e puxa o machado que estava carregando. O policial tenta sacar a arma, mas ele é lento, e é partido ao meio pelo machado. A coisa vai em direção à viatura onde Zosha está. A menina com custo quebra a vidraça do carro e abre a porta. Ela poderia ter pego o encosto de cabeça e usado para quebrar o vidro antes. Zosha assume o banco do motorista, mas quando ela vai ligar o carro, a ignição falha. A criatura vem andando vagarosamente e sobe no carro, golpeando várias vezes o teto com o machado. No meio disso, Zosha finalmente liga o carro e dá a partida, derrubando o monstro no chão. Ela dá a ré e atropela a criatura, e passa por cima dele de novo, para seguir assim pela estrada, escapando viva dali. Eu não sei vocês, mas em vez de ficar atropelando o corpo do monstro, eu alinharia a roda com a cabeça, só para garantir. Já de noite, vemos aqueles dois homens citados no rádio. Eles estão bebendo e cantando um hino polonês, quando avistam de longe o gêmeo na estrada, que ainda está respirando. E assim que apontam a lanterna para ele, o monstro se levanta como se nada houvesse acontecido. E voltando à cabana, vemos que o mesmo acontece com o outro irmão, que se levanta da cama e sai andando normalmente, mesmo após todos aqueles golpes. E o filme se encerra com a luz das sirenes da polícia se
aproximando da cabana. Fala galera, o que vocês acharam do vídeo? Acham que seria fácil sobreviver a esses mutantes? Se estivessem lá, o que vocês fariam de diferente? Me contem nos comentários. E se você curte animes, eu tenho um canal onde eu falo resumidamente sobre vários animes, o Resumindo Animes. Se você quiser dar uma conferida lá, eu vou deixar aqui no card e também na tela final desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e se você for acampar sem estar preparado, monte a barraca no seu quintal.